Olá meninos, o nosso trabalho é contribuir para a sua entrada na universidade, para que você esteja no ano que vem na faculdade realizando os seus sonhos. Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o site Guia de Linguagens. Eu estou aqui para trabalhar com vocês linguagens, códigos e suas tecnologias. E agora trabalharei com vocês a competência de área 6 e a habilidade 18, uma questão do Enem, uma questão passada do Enem, uma questão de 2015. A competência de área 6 compreende e usa os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então nós estamos trabalhando aqui agora com uma competência que se refere aos gêneros textuais, a como os diversos gêneros textuais são construídos em suas diversas tipologias textuais, narrativa, argumentativa, injuntiva. Então, para cada uma delas nós temos um gênero e a competência, nós temos vários gêneros para cada uma das tipologias e a competência de área 6 trabalha exatamente com os diversos gêneros e as diversas tipologias, a construção dos gêneros textuais, ok? A habilidade 18. A habilidade 18 diz respeito a identificar os elementos que concorrem para a progressão temática, para o desenvolvimento do texto, para a construção do texto com coesão e coerência e para a organização e estruturação dos textos de diferentes gêneros e tipos. Então nós estamos trabalhando aqui agora com a construção do texto, a construção dos vários gêneros textuais, narrativo, argumentativo, injuntivo, as características e como que ele se constrói, como que ele se organiza, ok? A questão de número 120 do Enem 2015. João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935 em Glória da Goitá, Pernambuco. Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta, repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Texto retirado do livro Cordel em Sala de Aula, gêneros do discurso na escola, MPB, mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica, da editora Cortez, São Paulo. Acompanhem comigo agora o comando da questão. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é: letra A estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados. Letra B. O relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico. Letra C. A narração de eventos de sua vida que demonstra a qualidade de sua obra. Letra D. Uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. E letra E. Uma exposição de eventos de sua vida que mescla objetividade e construção ficcional. Releia um comando, releia as alternativas e responda com uma forma de exercício para você praticar para o seu bom desempenho na prova do final do ano. Leu? Respondeu? A alternativa correta é a letra B. Acompanhem comigo. Biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade, a sua importância dentro do nosso contexto. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é biografia. Biografia se refere à escrita, ao relato da vida do indivíduo. Portanto, a letra B é a adequada, é a resposta correta, porque a letra B diz o seguinte: o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico. Por que não as outras alternativas? A letra A estilização de eventos reais de sua vida? Não, porque estilização diz respeito à representação simbólica, metafórica da vida. E como se trata de uma biografia, o relato tem que ser de caráter objetivo, preso à perspectiva histórica, a história do indivíduo e a sua colocação dentro da história do país, da sociedade em que ele se insere.
Porque não pode ser a letra C. A narração de eventos? Não. A biografia não diz respeito propriamente à narração de eventos, que demonstra a qualidade de sua obra. Não é isso. É a trajetória de vida, a importância do indivíduo na nossa cultura, na nossa sociedade. Letra D. Uma retórica? Não. Retórica diz respeito a discurso, a um efeito eloquente e, obviamente, um texto que enfeita para poder causar um efeito no público. Retórica tem a ver com discurso de caráter político. Letra E. Exposição de eventos de sua vida que mescla objetividade e construção ficcional? Não. A biografia não trabalha com a construção ficcional. Ficção é criação, é invenção. E a biografia trabalha com os fatos reais. Portanto, a letra B é a adequada, exatamente porque a letra B diz respeito a biografia, refere-se a relato de eventos da vida do indivíduo em sua perspectiva histórica e o relato que valorize o seu percurso artístico, o seu trabalho artístico, ok? Acompanhe conosco, acompanhe no nosso site www.guiadelinguagens.com.br, o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, o nosso trabalho, que com certeza o nosso trabalho contribuirá para o seu bom desempenho na prova do Enem. Obrigado, até a próxima. Olá meninos, eu sou o professor Simval Santana, nós somos o site Guia de Linguagens, www.guiadelinguagens.com.br. Estou aqui para trabalhar com vocês as competências e habilidades de linguagens, códigos e suas tecnologias voltado para o Enem, a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esperamos colaborar com vocês no seu bom rendimento, na sua boa performance e que você esteja o ano que vem na faculdade. Trabalharei com vocês agora a competência de área 6, a habilidade 19. A competência de área 6 diz respeito a compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E a habilidade 19 é bem específica, analisar a função da linguagem, você que já estudou função da linguagem, você que já estudou revisa, você que não estudou estude, função da linguagem é uma questão fundamental, uma questão básica do Enem. Todo o Enem tem uma questão envolvendo funções da linguagem. Fática, apelativa, referencial, emotiva, poética e metalinguística. A habilidade 19 diz respeito a analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. E eu verei com vocês uma questão inédita para os seus estudos, para o seu aperfeiçoamento, ok? Leia comigo, acompanhe comigo o texto. O escritor Rudyard Kipling é um representante perfeito daquilo que os acadêmicos de hoje desprezam. Já foi taxado de imperialista, racista, reacionário, de todo tipo de adjetivo que a histeria politicamente correta procura impingir àqueles nomes difíceis de enquadrar nos cânones da leitura simplista da história, que divide a humanidade em duas metades, uma ocupada em dominar e maltratar a outra. No final de sua vida, enquanto o Império Britânico ruía, Kipling caía em desgraça. Passou a ser visto como ideólogo do domínio sobre outros povos e países, sobretudo a Índia, onde nascera e passara a primeira infância nos anos 1860. O fascínio exercido por Mowgli em adultos e crianças até hoje desmente os críticos de Kipling. Sua visão da relação entre o homem e a natureza e entre os diversos povos nada tem de simplista. Se há simpatia do autor por um dos lados, ela certamente está com os bichos, transformados em exemplos de valentia, astúcia, sabedoria, ternura e amor. O herói que mata o cruel tigre, Shere Khan, é um menino, dividido o tempo todo entre seu lado homem e seu lado animal, e sua humana solidão existencial. A Lei das Selvas e a Lei dos Homens, texto do articulista Hélio Gorovitz, disponível, publicado na revista Época. Então, um texto, uma crítica de um autor conceituado da revista Época sobre o texto de Rudyard Kipling, Mowgli, adaptado recentemente para o cinema mais uma vez. Acompanhem comigo agora o comando da questão. Envolve funções da linguagem. O autor faz uma ponderação apreciativa das narrativas de Rudyard Kipling, especificamente aquelas que remetem à sua mais conhecida criação, Mowgli, o Menino Lobo. Para construir sua argumentação, o crítico realiza exercício de metalinguagem, evidenciando Acompanhem comigo agora as alternativas, acompanhem calma, tranquilamente, pensem e depois respondam. Letra A. Subjetivismo,
ao expressar o gosto pessoal do crítico pautado pela emoção. Letra B. Uso de dados para comprovar de forma objetiva a vocação imperialista do autor. Letra C. Crítica, por analisar aspectos da narrativa como os personagens e o conflito. Letra D. Interlocução, para convencer o receptor de sua opinião sobre a referida obra. Letra E. Língua, ao reafirmar seu uso como instrumento de dominação. Observem comigo o comando. O autor, o Hélio Gorovitz, faz uma ponderação apreciativa das narrativas de Rudyard Kipling, especificamente aquelas que remetem à sua mais conhecida criação, Mowgli, o Menino Lobo. Para construir sua argumentação, o crítico realiza exercícios de metalinguagem, evidenciando releiam aí as alternativas, alguns segundos para você responder e já eu corrijo com vocês a questão. Vamos lá? Responderam? Fácil, tranquilo? Letra C. Observe o comando. Para construir sua argumentação, o crítico realiza exercício de metalinguagem. Metalinguagem é quando o texto tem como referente, se refere ao próprio texto ou a outro texto. A linguagem analisa a linguagem. A crítica literária, a crítica cinematográfica, a crítica musical é um exercício de metalinguagem, porque é a linguagem analisando a linguagem. Então, para construir sua argumentação, o crítico realiza exercício de metalinguagem evidenciando o subjetivismo. Não, subjetivismo, emoção, que são os pontos principais da letra A, referem-se ao emissor, à função emotiva, à demonstração de emoção no texto, que não é o nosso caso aqui. Letra B. O uso de dados? Não. O texto se trata de uma crítica. E nessa crítica, o autor não trabalha dados e nem está preocupado em comprovar a vocação imperialista do autor. Pelo contrário, ele quer negar isso. Letra C. A alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, porque o autor evidencia no exercício de metalinguagem a crítica por analisar aspectos da narrativa como os personagens, Mowgli, os animais, e o conflito evidenciado nessa narrativa. Portanto, resposta correta, letra C. O autor analisa as narrativas que constrói o personagem Mowgli e analisa os aspectos dela, como os personagens, como o conflito, o tempo, ok? Letra C, crítica. Por que não é a letra D? Interlocução. Não há no texto uma situação de interlocução. O emissor do texto, o autor da crítica, não está dialogando com os seus leitores. E na letra E, o texto não está colocando em evidência e muito menos reafirma o uso da língua como instrumento de dominação, ok? Exercício de metalinguagem é uma crítica literária, uma crítica cinematográfica, portanto, a letra C. Metalinguagem, reafirmando com vocês, porque é um dos principais pontos do programa de qualquer exame vestibular e do Enem. Metalinguagem, a linguagem tem como referente a própria linguagem, ok? Acompanhe conosco, acompanhe nosso canal do YouTube, o canal Guia de Linguagens, o nosso trabalho voltado para as competências e habilidades de linguagens, códigos e suas tecnologias, visando ao seu aperfeiçoamento para o Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Obrigado e até a próxima. Olá meninos, eu sou o professor Simval Santana, nós somos o Guia de Linguagens, nosso site www.guiadelinguagens.com.br, nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube, Guia de Linguagens. No nosso canal você acompanha os nossos vídeos trabalhando as competências e habilidades de linguagens, códigos e suas tecnologias. Trabalharei com vocês agora a competência de área 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E a habilidade 20, especificamente, reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. A língua, a nossa linguagem, preservando a memória e preservando a nossa identidade como povo e como nação. Trabalharei com vocês uma questão do Enem 2015, a questão de número 127 da prova rosa. O texto é Iaô. Aqui có no terreiro, pelu adiar. Pelu adié. Faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho há uma festa de Iaô.
Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. Mucama de Oxós é caçador. Ora, viva Nanã, Nanã Burucu. Iô, ioiô, iô, ioiô, iô, ioiô, iô, ioiô. No terreiro de Preto Velho, Iaiá, vamos saravá. A quem, meu pai? Xangô. Um texto de Gastão Viana e Pixinguinha no disco no trabalho Agô, da Som Livre, em 1997, o ano da divulgação do trabalho. Então vocês têm um texto aqui e agora vamos lá ao comando da questão. A canção Iaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha em parceria com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Ao fazer uso do iorubá, nessa composição, o autor. Então, olha o comando, ao fazer uso do iorubá, uma língua africana trazida pelos escravos, pelos negros, pelos afrodescendentes para o Brasil. Ao fazer uso do iorubá, nessa composição, o autor, letra A, promove uma crítica bem-humorada às religiões afro-brasileiras, destacando diversos orixás. Letra B, ressalta uma amostra da marca da cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira. Letra C, evidencia a superioridade da cultura africana e seu caráter de resistência à dominação do branco. Letra D, deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileiro. Letra E, expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Olhem bem, acompanhem aqui comigo. Olha o enunciado, a canção Iaô, composta na década de 30 por um dos nossos principais compositores, Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Ao fazer uso do iorubá nessa composição, o autor. Pensem alguns segundos para você responder a questão. E aí, respondeu? Leu? Atento? Respondeu? Letra B, acertou? A resposta é letra B. Ao fazer uso do iorubá, nessa composição, o autor ressalta uma amostra da marca da cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira. As demais questões, os demais itens, as demais alternativas. A. Promove uma crítica bem-humorada? Não. E ele nem está criticando as religiões afro-brasileiras. Letra C. Evidencia a superioridade da cultura africana? Também não. O texto faz questão de dar ênfase, de enfatizar a miscigenação, o nosso sincretismo. Letra D. Deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileiro? Também não. Não é esse o objetivo. O objetivo não é mostrar a separação. Pelo contrário, é a miscigenação, o sincretismo. E letra E, expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. Não, ele faz referências aos rituais africanos, mas no aspecto sincrético, trabalhando também a língua portuguesa misturada com o iorubá, numa referência ao sincretismo que compõe a nossa religião, a nossa cultura. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Ressalta uma amostra da marca da cultura africana que se mantém viva na produção musical brasileira. Ok? Acompanhe conosco, Guia de Linguagens, nosso canal no YouTube, o nosso site, www.guiadelinguagens.com.br, que nós trabalhamos com vocês todas as competências, todas as habilidades de linguagens, códigos e suas tecnologias. Ok? Obrigado e até a próxima.